Caracterizada por febre alta seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse, a gripe é causada pelo vírus da influenza, transmitida por gotículas de secreção respiratória e saliva que podem estar suspensas no ar ou depositadas sobre superfícies. A forma mais segura e eficaz de prevenir a doença é por meio da vacinação. A vacina é indicada para todas as pessoas a partir de 6 meses de vida, especialmente aquelas que possuem risco de desenvolvimento de infecções respiratórias. Para falar mais sobre o assunto extremamente importante para a saúde da população, recebemos hoje, nos estúdios do Correio Brasiliense, o Dr. Bom, infectologista do Exame Medicina Diagnóstica e do Hospital Brasília, ambos pertencentes à DASA, maior rede de saúde integrada do Brasil. Eu sou Gabriela Colodetti, sou jornalista do CB Brands e vou com vocês nessa jornada para entender um pouquinho mais do assunto. Boa tarde, Dr. Bom, tudo bom? Boa tarde, Gabriela, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá para a primeira dúvida mais comum do assunto, né? Qual que é a diferença entre gripe e resfriado? Essa é uma ótima pergunta porque é uma dúvida muito comum, né? Então, assim, a gripe é uma doença específica causada por um agente específico, pelo vírus da influenza, né? Geralmente, os sintomas de gripe e resfriado, eles podem ter algumas semelhanças, né? Uma gripe leve pode ser muito semelhante a um resfriado, mas a gripe é causada por um agente específico, que é o vírus influenza. Geralmente causa febre, dor no corpo, dor de cabeça, o nariz escorrendo, tosse, e os sintomas são geralmente mais intensos do que um resfriado. O resfriado é uma referência genérica a uma infecção de vias aéreas superiores que pode ser causada por diversos vírus, né? Que não a influenza. A influenza causa uma doença específica, a gripe. O resfriado é causado por outros vírus, como o parainfluenza, o vírus essencial respiratório, que está super na moda agora por conta dos casos de bronquiolite que estão acontecendo, adenovírus e vários outros, rinovírus, que é uma das causas principais de resfriado. Mas então é um nome genérico para sintomas respiratórios altos, então aquele nariz escorrendo, aquela tossezinha seca que dura alguns dias e você melhora, e geralmente sintomas bem mais leves do que um sintoma de gripe, por exemplo, que costumam ser mais intensos e durar mais um pouquinho. Então, quem está se esperando proteger contra resfriado tomando a vacina da gripe já pode tirar essa ideia da cabeça, né? Pode tirar essa ideia da cabeça. A vacina da gripe não protege contra resfriado. Inclusive, é muito comum as pessoas falarem, né? Não, mas eu tomei vacina da gripe e fiquei resfriado do mesmo jeito. Vai ficar, né? A vacina da gripe, ela protege contra o vírus influenza, que causa uma doença potencialmente muito grave, né? Que é a gripe. Ela não vai proteger contra o resfriado. Então, sim, quem se vacinar contra a gripe, contra a influenza, pode ficar resfriado. E agora entrando nesse quesito da vacinação, todos os anos a gente tem uma mudança, né, da vacina. Qual que é a diferença da vacina deste ano com relação à do ano passado? Então, a vacina desse ano em relação ao ano passado é uma pequena mudança. O vírus da influenza, ele tem uma característica muito específica, que é pequenas mudanças do tipo de vírus que está circulando. Na vacina desse ano, como a do ano passado, a gente tem vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Então, H1N1, H3N2 e influenza B. De um ano para o outro, os tipos de H1N1 e os tipos de H3N2 podem mudar. E existe uma rede de vigilância que fica detectando qual é o vírus, o tipo, o subtipo de H1N1 mais prevalente ali naquela população que está sendo monitorada, para ser então colocado na vacina do ano subsequente. Por isso acontecem essas pequenas mudanças de um ano para o outro. A mudança que aconteceu do ano passado para esse é que houve uma mudança de um subtipo do H1N1, que era o subtipo Vitória, e passou a ser o subtipo Sydney. Isso significa que a cepa de H1N1 do ano passado, que tinha na vacina, é diferente da cepa que tem nesse ano. É essa pequena mudança. Mas de forma genérica, a vacina ela protege a trivalente contra o H1N1, H3N2 e influenza B e H-mata, e a quadrivalente, H1N1, H3N2, influenza B e H-mata e Vitória. Então tem essa pequena diferença do ano passado para esse no subtipo H1N1. Então aquela pessoa que fala, já me vacinei ano passado, tô protegida, não tá nada, né? Tem que se vacinar de novo. Tem que vacinar de novo, inclusive não só por causa disso. Mesmo que fosse a mesma cepa, a duração da imunidade da vacina da gripe, ela é curta. Ela dura alguns meses, até um ano no máximo, né? Mas geralmente poucos meses. Por isso que a gente toma assim, logo na entrada da temporada de influenza. Porque a gente vai atingir o ápice de proteção, vai durante alguns meses ficar protegido e essa imunidade vai cair ao longo do tempo. E aí no ano seguinte você tem que tomar de novo, durante o período que tem circulação do vírus da influenza ali.
Entendi. E a campanha de vacinação começa justamente no período que a influenza está circulando? Como é que funciona? É um pouco antes, né? Então, o vírus da influenza geralmente circula majoritariamente nos meses mais frios do ano, né? Porque aqui no hemisfério sul acontece no meio do ano, né? Então, a campanha começa por volta de abril, maio, para que em junho, julho, agosto a gente esteja com a população vacinada, né? No hemisfério norte é ao contrário, né? No hemisfério norte, inclusive as cepas do hemisfério norte são diferentes. Mas é mais no final do ano onde a gente tem o inverno deles. Entendi. E quais as vacinas que estão disponíveis atualmente? Para a influenza, então, existem 2 tipos de vacina. Obviamente existem marcas diferentes de vacina, mas não é esse o caso, né? Existem a vacina trivalente e a quadrivalente. Como eu falei, a vacina trivalente, ela tem o vírus H1N1, H3N2 e um tipo de influenza B. E a quadrivalente tem a H1N1, a H3N2 e 2 tipos de influenza B. Por que isso é importante? Assim, vale a pena tomar mais uma do que a outra? Geralmente é mais interessante tomar a quadrivalente porque a gente costuma ter 2 tipos de influenza B na quadrivalente, então isso aumenta um pouco o espectro de proteção, né? E é bastante frequente existir um descasamento entre a previsão do que circularia de influenza B e o que de fato circula, né? O que se chama de mismatch. Então, mismatch de influenza B acontece com frequência. Então, você tomar uma vacina com influenza B que tenha 2 subtipos de influenza B circulantes, tem maior probabilidade de você acertar qual é o vírus que está circulando do influenza B, tá? Então, eventualmente, dentro das possibilidades, é interessante que a vacina quadrivalente seja preferida em algumas situações. E quando a gente tem esses surtos de gripe, o senhor avalia que é por conta da baixa adesão à campanha de vacinação ou porque as pessoas realmente estão mais expostas? Qual a avaliação? Depende muito da circunstância em que esse surto acontece, né? A primeira coisa que a gente vai pensar é a preocupação sobre a cobertura vacinal. A gente tem passado por um momento difícil aí de desvalorização da vacinação. A vacina de gripe tem sobrado com frequência nos postos de saúde e nas clínicas de vacinação. Então, isso aumenta o risco das pessoas a ficarem suscetíveis e ter surtos, né? A solução para isso é, de fato, um estímulo, uma política de estímulo à imunização, especialmente de populações que estão suscetíveis às formas mais graves de influenza, né? O senhor acredita que a baixa adesão é por conta dessa crença de que tomar a vacina dá gripe? Isso... Então, esse é um assunto bastante interessante, né? Eu vou falar especificamente sobre a sua pergunta e vou me alongar um pouquinho se for possível. A vacina não dá gripe, né? Ela não tem como dar gripe, porque a vacina de gripe ela é uma vacina inativada, então não tem vírus vivo na vacina. E não tem como a pessoa pegar gripe tomando a vacina. Existem algumas vacinas que são de vírus atenuado, né? Então, por exemplo, vacina de febre amarela é de vírus atenuado. Apesar dela ser super segura, existe um risco de 1 em 1 milhão da pessoa ter doença pela vacina. Então, existe esse risco nessa vacina. Mas na vacina de gripe não, é impossível, porque não existe um vírus viável ali, né? Existe um tipo de vacina de gripe que não existe no Brasil, que é a vacina inalatória, que é com vírus atenuado. E ela eventualmente pode causar um resfriadinho, né? Uma gripezinha, uma gripe leve. Mas essa vacina não existe no Brasil. No Brasil só existe a injetável, que é impossível de causar doença. Então, se alguém deixa de ser vacinado por causa disso, é importante a gente desmistificar essa ideia. Mas existe uma coisa chamada hesitação vacinal. E hesitação vacinal é elencada pela Organização Mundial de Saúde entre as 10 maiores ameaças à saúde mundial. E a hesitação vacinal é um fenômeno super complexo. Por que uma pessoa deixa de tomar a vacina de gripe? Por que uma pessoa deixa de tomar a vacina de Covid? Ou por que a pessoa deixa de tomar a vacina de tétano? Então, existem várias coisas que levam à hesitação vacinal. Então, pode ser desde essa questão, eu acho que eu vou tomar a vacina de gripe e vou ter gripe, então eu não tomo a vacina de gripe, mas tomo todas as outras. Existem questões sociais relacionadas à hesitação vacinal, então, às vezes, dificuldade de acesso. Então, se você não tem, por exemplo, horários flexíveis nas clínicas de vacinação, nos postos de saúde, uma pessoa que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado não consegue sair do seu trabalho em horário comercial para vacinar, e aí isso leva a uma baixa adesão naquela população específica, né? Uma pessoa que mora muito longe do posto, populações carentes que tem que pegar um ônibus e levar o filho lá, e aí não tem o dinheiro para ir. Então, hesitação vacinal é um fenômeno complexo. Mas claro que o mito de que a vacina pode causar gripe é uma possibilidade
É uma das causas de hesitação vacinal. E aí a gente tem que deixar bem claro, a vacina não causa gripe, ela não tem como causar gripe. Então, eu vou até fazer uma pausa aqui, vou fazer um apelo para você que está assistindo a gente, de ir lá no postinho, tomar a sua vacina, independente da vacina que está atrasada, mas aqui a gente está falando da vacina da gripe, é importante para a sua saúde, para a saúde das pessoas que convivem com você, né, doutor? A gente precisa fazer esse apelo e pedir que as pessoas realmente estejam atentas a esse assunto que é de extrema importância. Lembrando que hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor André Bon, infectologista do Exame Medicina Diagnóstica e do Hospital Brasília, ambos pertencentes à DASA, a maior rede integrada de saúde do Brasil. Então, doutor, continuando aqui a nossa conversa, além das políticas públicas, como que a gente pode mobilizar mais a população para eles entenderem a importância e fazer com que eles realmente saiam de casa e vão aos postos para tomarem essas vacinas? O primeiro ponto é exatamente o que você falou, né? Políticas públicas, uma política pública com informações verdadeiras, adequadas, estímulo, redução de mitos, etc. Outra coisa é isso aqui que a gente está fazendo, né? Falar abertamente num veículo de comunicação, conversar de maneira simples sobre vacinação, sem criar mais mitos, tirando dúvidas, tentando falar numa linguagem acessível com a população. É isso que vai fazer as pessoas entenderem e buscarem as unidades para se vacinarem, sejam elas públicas ou privadas, conforme a pessoa preferir. Isso é o fundamental. Uma linguagem acessível, e não só políticas públicas, mas uma capacidade do gestor público se comunicar de maneira adequada. Né? Falar bem sobre vacinação, explicar de maneira clara quais são os benefícios e os riscos, aonde acessar a vacinação, qual tipo de vacina, para qual tipo de população, né? Porque também sempre existe essa dúvida, né? Assim, quem é que pode vacinar, para qual vacina, propriamente para gripe existe isso também, né? Então, populações-alvo, mas é só para a população-alvo? Não, é para todo mundo, né? A população-alvo é uma população prioritária, mas não é só para ela. Todo mundo pode vacinar, né? Que nem na questão da Covid, né? Teve a prioritária, mas todo mundo se vacinou. Então, é só para estabelecer ali a prioridade de risco também, né? Exatamente. Perfeito. Agora, a gente já sabe que a vacina da gripe não dá gripe, mas tem alguma contraindicação? A contraindicação à vacina da gripe, a contraindicação absoluta é se o paciente teve alguma reação anafilática ou alguma reação adversa grave relacionada a algum componente da vacina, tá? Existe uma questão relacionada à alergia a ovo, que já vem de muito tempo e se tornou uma dúvida frequente, mas a alergia a ovo não é mais uma contraindicação à vacina da gripe, tá? Pacientes que têm anafilaxia a ovo podem tomar a vacina da gripe sob observação em unidades hospitalares. Não existe contraindicação nesse sentido. Existem precauções à vacinação, então a alergia a ovo, a anafilaxia é uma delas nesse sentido. A ocorrência, por exemplo, de Guillain-Barré após uma vacinação prévia com vacina de influenza. Então, um episódio de Guillain-Barré até 6 semanas depois de uma vacinação contra a influenza é uma precaução à vacinação, significando o seguinte sentido: não é contraindicado para esse paciente. Se ele pertencer a um grupo de risco para formas graves de influenza, ele deve sim vacinar. Perfeito. E depois que a gente toma a vacina, é comum ter algum sintoma? O que a pessoa pode vir a sentir? Legal. Então, é muito frequente para quase todas as vacinas, né? Não só para a vacina da gripe, o efeito adverso mais comum é dor local, né? Isso é o normal. Alguns efeitos adversos mais desagradáveis podem acontecer. Então, o paciente pode ter febre, né? Além da dor local, pode ter febre, pode ter algum sintoma sistêmico, pode ter algum sintoma semelhante à da influenza. Então, febre, dor no corpo, mas isso geralmente dura 24, 48 horas no máximo, né? Então é infrequente que a gente tenha efeitos adversos piores do que esses, que geralmente são resolvidos com analgésicos simples, né? Perfeito. Uma dúvida que surgiu muito agora por conta da pandemia: a gente tem que dar algum intervalo entre a vacina da Covid e a vacina da gripe? Como que funciona? No começo da vacinação para Covid tinha essa recomendação, né? Então tem que esperar 30 dias entre uma vacina e outra. Mas não precisa mais, né? Então, conceitualmente, em vacinologia, quando você vai vacinar duas vacinas inativadas, não existe intervalo entre elas necessário. Então, isso significa que se você for vacinar para Covid e influenza, você pode fazer as duas ao mesmo tempo. Você pode fazer uma hoje, uma amanhã, pode fazer uma hoje, uma daqui a 10 dias, uma hoje, daqui a 15 dias.
não faz diferença nenhuma, tá? Então você pode vaciná-las a qualquer momento e em qualquer intervalo. Mais prático, já que você está indo em algum lugar vacinar, fazer as duas ao mesmo tempo, né? Se você quiser fazer uma num dia e a outra no outro, também pode fazer sem qualquer prejuízo em relação a efeitos adversos, resposta da vacina, qualquer outra coisa. E quais que são outros cuidados que a gente pode ter no dia a dia para se prevenir da gripe, não só com a vacina, mas os cuidados do dia a dia mesmo? Eu acho que são os mesmos cuidados que a gente vem falando há 3 anos em relação à Covid, né? No começo da Covid a gente falava, os cuidados com Covid é a mesma coisa que a gente fazia pra gripe. E agora pra gripe a gente fala, é a mesma coisa que a gente faz pra Covid. Então obviamente, quem tá com sintoma respiratório se manter isolado, evitar a circulação, mas se isso for improvável, usar máscara, né? Higienizar as mãos com álcool gel, manter distanciamento social, utilização de máscara quando for apropriado, em lugares de grande circulação, etc. Né? Esses são os principais, né? Não tem nenhuma grande ação além dessas que a gente já vem repercutindo há tanto tempo, mas que são extremamente importantes, né, para evitar a transmissão de Covid, de influenza e de outras viroses respiratórias. Todas elas são evitáveis por higienização das mãos, ou passar álcool na mão, né? Usar máscara, manter distanciamento social, etc. Então a pandemia deixou não só uma lição aí para a Covid, né? Mas também para essas infecções gerais que a gente consegue minimizar e, enfim, não está tão suscetível às doenças, né? Exatamente. Um aprendizado, na verdade, uma disseminação de um conhecimento que já existia, né? Então, acho que já ajuda bastante também. Não ficou só na comunidade médica, né? Agora é para todo mundo. Agora é para todo mundo, exatamente. Ainda bem. Uma coisa que me chama muita atenção é que a vacina da gripe, ela pode ser aplicada a partir dos 6 meses de vida, né? Então, assim, a criança, ela não tem problema, ela pode receber. Muitas mamães ficam receiosas, mas não tem problema mesmo. Inclusive, a criança não só pode, como deve, né? Crianças são população-alvo para vacinação contra a influenza e devem receber a vacina. As crianças até 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, no seu esquema inicial tem que receber 2 doses, né? Diferente dos adultos que recebem uma por ano, a criança no seu esquema inicial recebe uma dose e um reforço um mês depois, e depois vai fazendo uma por ano. Então, e inclusive essa população é uma população chave, porque é uma população que faz formas graves de influenza. As populações chaves para a imunização, então, crianças, idosos, pacientes imunossuprimidos, pacientes pneumopatas, dentre várias outras indicações de populações-chave, são populações que não só podem, como devem ser vacinadas. Perfeito. Eu acredito que hoje em dia a gente não tenha tanto, mas aí eu jogo a bola para o senhor responder. A gripe, ela tem gerado ainda muitos casos de óbitos no Brasil? Assim, gripe antes da Covid-19, né? Influenza é uma das principais causas de síndrome respiratória aguda grave. A gente está vivendo uma pandemia, então a principal causa de síndrome respiratória aguda grave viral agora é SARS-CoV-2, né? Covid-19. Mas gripe ainda é uma das principais causas de síndrome respiratória aguda grave, ainda é uma das principais causas de pneumonia viral, que leva as pessoas para ventilação mecânica, etc. Então, ela ainda é uma causa extremamente importante de óbito em populações-chave especificamente, né? Então, imunossuprimidos, gestantes, crianças, idosos, pacientes pneumopatas. Então, a gente precisa ter um olhar especial para a prevenção de influenza. E o que o senhor diria para quem ainda, depois de toda essa conversa, ainda tem o receio de se vacinar? Extremamente importante a vacinação contra a influenza para evitar formas graves de influenza, reduzir a hospitalização. Vale lembrar que existem populações que são populações-chave e que, às vezes, a resposta da vacina nessa população é muito baixa. Então, por exemplo, pacientes imunossuprimidos, né? Então, transplantados, pacientes com HIV com CD4 muito baixo, transplantados de órgão sólido, de medula óssea, etc. Que são pacientes que devem ser vacinados. Mas as pessoas que moram com essas populações imunossuprimidas também precisam ser vacinadas. Se chama estratégia COCUM. Você vacina quem está em volta dele, como a vacina tem uma resposta pior nele, a imunogenicidade da vacina é menor, você vacina quem está exatamente em volta dele para evitar essa transmissão dentro de casa. Então, essas pessoas também têm que ser vacinadas e estarem atentas. Então, o mais importante aqui é a conscientização de que influenza é uma doença potencialmente grave, que leva a óbito por insuficiência respiratória, e que as pessoas precisam buscar os postos de saúde e as clínicas de vacinação as clínicas de vacinação privada para fazerem a sua vacinação da gripe de acordo com a sua indicação. E como é que a DASA está presente para dar todo esse suporte, doutor? Hoje a gente tem disponível a vacina quadrivalente
nas unidades do Laboratório Exame, que aplicam a vacinação. Lembrando que a vacina quadrivalente tem esse benefício de ter uma cepa a mais de influenza B, então tem uma cobertura um pouco melhor. E dessa maneira a gente consegue oferecer uma vacina de boa qualidade, com uma boa cobertura. Lembrando que a DASA é a maior rede de saúde integrada do Brasil. Então, a gente está falando aqui de uma forte mestre da saúde brasileira que está para cuidar da gente, está sempre disponível para nos ajudar em tudo, né, doutor? Exatamente. Então, hoje a gente recebeu aqui nos nossos estúdios o doutor André Bon, infectologista do Exame Medicina Diagnóstica do Hospital Brasília. Como eu estava dizendo antes, eles pertencem à DASA, a maior rede integrada de saúde do Brasil. Doutor, agradeço muito a presença do senhor, foi muito esclarecedor, muito bom recebê-lo na nossa casa. Espero que o senhor tenha gostado da nossa conversa. Muito obrigado, Gabriela, foi excelente e podem sempre contar comigo quando for necessário. Gente, se vacinem, pelo amor de Deus, depois dessa aula aqui, se alguém deixar de vacinar, algo está errado. Então, muito obrigada e até a próxima.